Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a questão dos estados psicológicos, né? Então, as situações que nos dificultam para a elevação da consciência. Então, uma pessoa menciona que sente muito sono, né? Que sente muita dor no corpo e que não consegue transcender isso, não consegue mudar isso. E o que a gente faz diante dessas coisas, né? Então, na verdade, sentir sono, sentir dores no corpo, tudo isso são manifestações físicas na nossa fisicalidade da atuação, né, de algo em nós, de uma energia em nós. Então, a gente precisa entender que todo o nosso corpo, ele responde ao que acontece conosco internamente. Então, quando você sente algo no seu corpo, automaticamente, entre aspas, é a manifestação de alguma coisa que está te trazendo o sinal, né, de que algo está se passando. Então, não estamos falando aqui de questões físicas mesmo, né, de coisas que no próprio corpo físico que a pessoa precise trabalhar, né, através da medicina comum, etc. Mas do ponto de vista energético, né? Então, do ponto de vista energético, essa pessoa está num processo de evolutivo, de autoconhecimento e tudo, e ela sente essas manifestações de dores e sono. Ou seja, a transformação, a nossa elevação de consciência, a nossa mudança de mentalidade, a nossa expansão, ela vai passar por movimentos de transmutação energética. Então, a nossa energia precisa se deslocar de um determinado ponto para outro ponto da consciência. Então, a energia está lá num ponto extremamente físico. A pessoa é condicionada a certos comportamentos, certos hábitos, certas crenças, a fazer as coisas sempre do mesmo jeito. E aí essa energia, a consciência, está se deslocando para um outro lugar, né, para um outro estado, aonde ela tem que fazer as coisas de uma maneira diferente, aonde ela tem que atuar diferente, onde ela tem que se mover fisicamente diferente. Então, isso vai gerar uma carga energética, muitas vezes maior, entre aspas, né? Nunca é maior do que a gente pode suportar, mas quando o ser tem condicionamentos, ou tem estados de muita inércia, de muito esperar que as coisas aconteçam, uma personalidade muito reativa, muito pouco proativa, né? Ou seja, uma personalidade que sempre quer que os outros façam, que os outros respondam, que os outros resolvam. Então, isso vai gerando uma personalidade que espera, que está sempre esperando. Então, no momento que o deslocamento, o processo de elevação da consciência planetário, né? Ou seja, não só aqui, né? Mas é um processo que está acontecendo em vários mundos no universo, né? De expansão, onde todos nós, todos, têm que sair da inércia. Né? Então, sair da inércia, muitas vezes, para uma determinada pessoa, vai gerar um desconforto, ou seja, ela vai se tornar mais inerte. Então, veja o que acontece. Com uma frequência mais alta, a frequência vai revelar para aquela pessoa, o ponto onde ela tem mais condicionamento. Então, a luz traz a revelação, a visualização, a percepção do ponto onde ela está mais travada, vamos chamar assim, não é a palavra mais adequada, mas onde está mais resistente. Então, se a pessoa tem muitos condicionamentos, ela vai ficar nesse estado. Isso não significa que ela não vai conseguir sair dali. Não, ela está naquele estado justamente para que ela perceba, opa, eu tenho que sair disso aqui. Então, esse movimento não é para castigar ninguém, né? Não é para a gente ficar chateado, será que eu errei, será que eu falhei? E começar a se culpar, e começar a se martirizar, nada disso. Você vai se perdoar imediatamente, né? Fala, perdão, nossa, eu estou aqui, não, peraí, não é aqui que eu tenho que estar, mas o que eu preciso fazer para sair daqui? Então, a gente rapidamente, entre aspas, rapidamente, a gente tem que mover essa energia para um outro lugar.
porque a gente está percebendo, está entendendo, está dentro de um processo de expansão de consciência, de evolução, de autoconhecimento. Então, sabemos que nada vai ficar igual. Por quê? Porque a gente não vai manter a nossa identidade. Nós vamos ter que se desidentificar com aquilo que nós estamos acostumados a ser. Por quê? Porque nós vamos ter que ser quem somos e não ser o personagem que nós desempenhamos até agora. Então, existe uma diferença enorme entre o ser do personagem, né, e o ser humano conectado ao eu superior, sendo aquilo que ele veio ser. É outra vibração, é outra energia em função de outro nível de consciência. Então, respeitar o corpo é importante, né? Não adianta a gente querer, se o corpo está pedindo, não, eu preciso ficar aqui mais um pouco, eu preciso dormir mais um pouco, você vai obedecer. Porque o corpo tem uma inteligência, ele está pedindo, você não pode ir contra ele. Mas, por outro lado, você não pode mantê-lo, ou forçá-lo, ou deixá-lo largado. Porque existe uma consciência operando o corpo, a consciência do corpo. Então, quando a gente permite que a consciência do corpo defina o quanto ela precisa estar ali, naquele descanso, ela vai definir, olha, o limite é até aqui, aí daqui para cá você já faz o seu movimento. E isso não gera inércia, isso é consciência do corpo. Então, o que gera inércia é eu largar o corpo lá, né? E falar, eu vou ficar aqui porque eu não consigo. Então, aí você está largando a situação. Outra coisa é a gente se posicionar, entendendo que a gente precisa cuidar, precisa estar pedindo para estar ali, eu vou estar. Mas eu vou acionar um comando, para isso nós temos os comandos. Os comandos de ordem são execuções de padrões energéticos superiores, não são humanos, são sobre-humanos, na consciência, para atuar no ser naquela situação, por exemplo. Então, ela vai acionar, ela vai dizer, eu quero, né, ser aquilo que eu vim ser, estou entendendo que eu preciso respeitar o que está sendo pedido agora, né, do descanso, mas eu preciso saber o que eu preciso fazer. Como transcender isso, como superar isso. O mais importante nesses decretos que a gente faz não é a gente como é que a gente vai fazer ou se vai dar certo ou não. É o decreto. Então, ela tem que decretar que ela é saudável. É por isso que a gente coloca o que são os decretos. Os decretos são ativações na consciência do estado original. Então, eu sou saudável. Acabou. Acabou. É saudável. Você é saudável. Então, todas as células trabalham a meu favor. Todas as minhas células estão trabalhando a meu favor. Isso são decretos quânticos. Quânticos. Então, a atuação é nas células, a atuação é em todo o corpo, em tudo, absolutamente tudo. Eu sou saudável. Não está dizendo eu vou ser um dia. Eu sou. Então, com esses decretos, vai ativando aquela energia que está num outro padrão. Por quê? Porque aquela energia, na verdade, não é que ela está sendo transmutada. Está acontecendo um movimento interno para levar o corpo, para experienciar o nível de consciência que ela já está indo. Então, como ensinou Jesus, né? A casa do meu pai tem muitas moradas. Mas primeiro tem que arrumar, né, essa casa para depois você ir morar. Depois vai levar você para morar lá. Então não adianta a gente começar a querer equilibrar o corpo, fazer. Aí a pessoa vai lá, vou fazer plástica, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não que ela não possa fazer, mas ela começa a arrumar tudo que está lá fora e lá dentro não tem nada, está tudo vazio. Não vai adiantar nada, porque ela vai fazer aquilo, né, é um paliativo, dali a pouco ela vai ter que refazer, né? Aquilo começa a não funcionar mais. Então, na casa do meu pai, tem muitas moradas. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai arrumar internamente. Então, os decretos ajudam a pessoa a sair daquele estado, energeticamente,
do que o corpo está pedindo para o estado ideal do nível de consciência que ela está indo. Então, ela tem que entender, todos nós, que a gente já tem o estado para onde a gente está indo e já tem o corpo adequado que vai vestir aquele estado. Por quê? Porque é um outro nível de frequência, é uma outra vibração. Então, por exemplo, ela falou, né, nunca na minha vida, nunca acreditei em nada de extraterrestre, não sei o que, de repente isso começou a vir para mim e começou a me deixar com medo. Então, o que acontece? O estado, ela estava num estado de nunca imaginar uma coisa inacessível, impossível. Então, é um estado. Que estado é esse? É um estado de consciência? É um estado de consciência, mas o que está impedindo de acreditar em algo diferente? Nem vamos falar se é extraterrestre, se é o que é, mas em algo diferente daquilo que eu estou acostumado. O que impede a gente de acreditar em algo diferente? O estado psicológico. Então, o estado psicológico bloqueia, né, que é o ego, bloqueia uma possibilidade diferente. Por quê? Porque ele não está acostumado. Ele fala, como assim? Imagina aí eu vou falar com essa... Quem vai ser esse que vai vir falar comigo, né? Meu Deus, que cores que eles têm, né? E tudo aquele medo, né? Aquelas coisas. E aí, de repente, ela falou que ela começou a sentir que não tinha nada disso. Porque ela começou a escutar outras pessoas, começou a ver outras coisas. E ela começou a se sentir bem, começou a achar até divertido. Ou seja, ela mesma, a energia de contatos com seres, né, de outras órbitas, começou a reduzir ou tirar ou transmutar essa energia psicológica da impossibilidade numa possibilidade. Então isso ensina, né, também a física quântica, que é quando a gente entra no campo de todas as possibilidades, a gente só vai entrar nesse campo, quando realmente a gente entra numa vibração de que isso é possível e que a gente não tem estados psicológicos que bloqueiem. Então, o grande vilão de toda a expansão de consciência são os estados psicológicos. Então, a pessoa prefere ficar lá todo dia fazendo aquelas mesmas coisinhas, naquela zona de conforto, para não ter que se deparar com algo que ela não sabe como vai lidar. Mas a gente tem que entender que a gente nunca vai se deparar com algo que a gente não possa lidar. Então, esse é a inversão do ser humano. Sempre foi limitado, entre aspas, limitado. Ele se limitou, né? Ele não é limitado. Ele se limitou por conta do medo, do desconhecido. Né? Porque tudo isso foi colocado como uma coisa impossível, naves, o que é isso? Então, quando isso começa a se tornar possível para um ser, obviamente que ele vai passar situações de mudança energética e tudo mais, mas isso vai passar. Então, o importante é decretar, né, se é no corpo físico, eu sou saudável, continuar esse processo, não se entregar a nada, permitir, que ele vai indo rápido, quando a gente permite. Aceita, permite e vai embora. Não fica preso no estado psicológico. E outro fator super importante, mas é mega importante, muito importante, quando acontece e a pessoa já está rompendo esses estados psicológicos, porque esse é um ponto fundamental para a elevação de consciência. É a gente vencer a si mesmo. A gente vencer esses estados mórbidos, esses estados que nada tem a ver conosco, que são estados de uma velha terra, que não tem nada a ver conosco. Então, a primeira coisa é a gente vencer nós mesmos. Para a gente fazer isso, muito importante a gente não tentar explicar isso para outra pessoa que não está participando disso. Por quê? Porque você tentar explicar o que está acontecendo, a outra pessoa vai criar outros estados psicológicos para você, para tentar solucionar. E mais problemas ela vai criar, ao invés de soluções. Então, a ordem superior, ou as hierarquias superiores,
estão atuando sobre aquele ser. A gente tem que entender que a gente sempre recebe ajuda e que a gente vai permitir que a ajuda venha do eu superior, de hierarquias superiores, que venha daqueles que já passaram por isso, que podem ajudar, e não daqueles que não sabem nada sobre isso e que não querem isso, né? E que não estão interessados nisso, porque eles não vão poder ajudar. Não que não possa ajudar de uma forma física, né? Estando com a pessoa, enfim, ajudando de alguma maneira na questão material física, mas na questão psicológica, emocional e espiritual, não. Por quê? Porque a orientação vai vir do alto. Sempre vai vir do alto, porque ela tem que vir de um núcleo além daquele que o ser está. Naquela dimensão daquele problema, né? Como Einstein falou, né? Ninguém resolve uma coisa estando no mesmo nível de consciência. Então, essa descoberta foi uma grande descoberta que foi deixada de lado, né? Totalmente de lado. Por quê? Porque os seres começaram a querer resolver os problemas brigando entre si, e nunca vai resolver. Porque a gente tem que estar em outro nível de consciência para conseguir ver, resolver, ter outra perspectiva sobre aquela situação. Então, o ponto fundamental, né, hoje, dessa questão de estados psicológicos e como a gente se sente, para a gente vencer, a gente tem que escalar. Ou seja, colocar aquilo para o eu superior, falar, olha, eu me entrego aqui, me rendo aqui e permito que a solução venha de um núcleo além da minha fisicalidade, além da minha mente física, além de todos os personagens que estão ao meu redor, para que isso possa fluir perfeitamente. Que a solução emerja, que as coisas se deem e eu continue meu processo evolutivo, meu processo de autoconhecimento. Por quê? Porque cada movimento que a gente faz, a gente vai se deparar, obviamente, com situações, né, com desafios, etc. Mas se a gente colocar isso de uma forma positiva, ou seja, isso, o que está acontecendo? Você está saindo de um nível para outro. Então, isso é bastante, porque isso vai mudar completamente a vida, né, a forma de ver a vida, etc. E não sabemos aonde pode levar. Por quê? Porque não sabemos qual é a missão da pessoa, qual é a função dela, o que ela veio fazer. Então, é um ser que necessita, todos, né? Mas, nesse caso, necessita e vai receber o amparo necessário, as instruções necessárias, sempre que se posicione assim. Por quê? Porque se a gente não se permite receber a instrução superior, a gente não percebe nada, não entende que está recebendo a instrução superior e começa a se debater. Então, a gente tem que permitir que a instrução chegue. Quando a instrução chega na consciência, o nosso psicológico, o nosso mental pode nem saber, nem sabe onde é que chegou. Ele não sabe que chegou. Por quê? Porque primeiro começa de dentro para fora até a gente chegar no nosso consciente aqui, na nossa vida externa. Então, aquilo já tem uma solução, a solução já foi dada, mas demora um pouco, tenha paciência, até que chegue na nossa fisicalidade e a pessoa já saiu daquele estado e nem vai lembrar que esteve ali. Lembra vagamente, mas não lembra mais tantos detalhes, porque isso também faz parte do processo espiritual. Okay? O processo espiritual ele não visa fazer com que a gente fique em memórias de coisas que a gente passou, obviamente que foram mais difíceis. Ele não visa que a gente fique nessas memórias. Então, o que ele faz? De alguma maneira, quando você transcende um estado, você vai levar a experiência, mas você não vai ter memórias que te prejudiquem o processo ascensional. Então, é muito inteligente. A inteligência espiritual é muito grande, gente. É gigantesca. Ela não vai fazer você se sentir coisas que se sentiu ali, etc. Não. É como se ela removesse algum tipo de dor, ela remove,
Por quê? Porque ela te coloca num novo estado, novo. Por isso que a gente não pode ficar identificado com os nossos personagens, aqueles que passaram. Quando você era criancinha, a pessoa fica lá remoendo. Lembra quando tive aquele relacionamento, foi assim, faz aí, fica lá falando. Ela fica cristalizada naqueles condicionamentos. E o processo espiritual está te chamando, falando, sai daí, não interessa nada disso. Você é outro ser agora. Você não descobriu tua origem, o que você está fazendo lá? Aquela pessoa não é mais aquela. Não existe mais aquela. Aquela já foi integrada. Aquela parte sua, lembra, aquela sua parte era boa. A gente pegou, integrou ela. Mas aquela do estado psicológico que não tinha nada a ver, a gente já fez, né, a limpeza e pronto, acabou. Então é assim que funciona a evolução. A evolução é bem diferente dos estados psicológicos humanos, porque você percebe, né, as pessoas que estão caminhando, por exemplo, né, você vai caminhar e percebe pessoas caminhando com uma amargura, né, uma tristeza. Por que está caminhando desse jeito? Aí você fala, mas por quê? Olha como o dia está bonito, olha o sol, olha isso. Porque ela está num estado psicológico. Ela não está vivendo o estado da consciência. Então, esse processo espiritual não vai acontecer enquanto ela não permitir. Por quê? Porque o espírito é perfeito. O espírito não tem amargura. Ele não tem nada disso. Ele só está ali para fazer experiência, para expandir, para evoluir. Então, a evolução implica na morte, entre aspas, dos estados psicológicos. A gente tem que morrer. Vários níveis para ressuscitar, como Jesus, né, nos ensinou, ressuscitar, renascer conscientes. Então, é mais ou menos como que a gente nasceu, né, viveu durante muito tempo inconsciente e agora a gente renasce consciente. Então, se eu renasço consciente, que estados psicológicos eu vou carregar? Né? Não existe. Por que eu vou carregar um estado de que não, isso é difícil, não, isso não pode? Né? Não existe. Porque isso é uma camada da psicoesfera humana que está sendo dissolvida a partir do momento em que os sistemas de crenças humanas estão sendo reconfigurados ou transmutados em função da transição planetária. Então, a transição planetária leva o ser de um estado de inércia, de apatia, de medo, de dúvida, de culpa, de apego, de tudo isso aí, para um estado de uma vida fluida, de uma vida integrada, um ser cósmico. Um ser que integra a sua consciência cósmica, a sua humanidade e vai viver esses estados. Então não existe nenhuma circunstância que possa impedi-lo disso, a não ser ele permanecer nesses estados. Então quando a gente se depara com algum deles, a gente não tem que a gente simplesmente, no meu caso, no meu exercício, todos os processos, quando eu me deparo com alguma coisa, eu falo, pelo amor de Deus, isso aqui não tem nada a ver. Eu já falo imediatamente, né? Isso aqui saiu de onde, né? Já vejo, pelo amor de Deus, de onde saiu isso aqui? Né? Então eu já corrijo, por quê? Porque estamos dentro de um comando, então isso é muito importante, gente, por quê? Porque o comando não tem que ter precisão. A precisão, então eu falo, perdão, fiz, né? Já corrijo, já falo para todo mundo, errei, eu assumo, errei o caminho, contorno, arrumo, alinho de volta a vibração da consciência. Por quê? Porque estamos caminhando dentro do mundo de egos, né? Então, de repente você bate no ego, não tem problema, você bateu, mas você está consciente. Não tem mais como você se apegar, porque não existe mais aquele que se apegava. Né? Então, esse movimento que a gente faz é super importante, mesmo quando a gente ainda está com uma camada, né, de estados a serem trabalhados, a gente reconhecer. Por quê? Quando reconhece, o que acontece? Você sacou, você desmascarou aquela
crença, ou aquele estado que queria se perpetuar. Ele queria se perpetuar porque ele precisava que você alimentasse ele, né? Porque se você não alimentar ele, ele desaparece. Então, quando a gente vai fazendo isso conscientemente, a gente começa a rir, né, de certas coisas que a gente fazia, e isso ajuda, isso é muito saudável, porque ajuda a dissolver essas coisas, né? E aí a gente vai perceber que do lado de fora o reflexo é imediato. Por quê? Porque a gente acaba ajudando muitas pessoas a dissolverem essas bobagens que foram criadas aqui na Terra por inconsciência humana, né? Uma total inconsciência. Então, o que é criado na inconsciência é dissolvido pela consciência. O que é sombra, a luz, coloca-se luz. Inicialmente você vai ver essa sombra, né? Ela aumenta, mas não é para castigar, é para que você veja, fala, ai, entendi, peraí, deixa eu arrumar. E você arruma. Né? Então, não tem nenhum problema a pessoa estar num determinado estado, não é problema. O problema é permanecer lá. Então, para fazer esse movimento, a gente tem que entender que a evolução, ela precisa que não tenha ninguém, entre aspas, no caminho do canal. O canal de luz, o canal de informação, o canal que está sendo construído para levar a consciência, né, levar experiências, levar informações sobre uma determinada ordem, uma determinada escola de outro planeta, ele não pode ter nenhuma obstrução, né, nenhum estado que deturpe aquilo. Então, ele é o tempo todo trabalhado. E todos nós somos feitos de luz, né? Então, todos nós temos que trabalhar essa luz, eliminando as impurezas, eliminando as falsas crenças, eliminando estados já superados, e muitas vezes a pessoa fica mais tempo naquele estado. E está tudo bem, mas tem que fazer. Né? Está tudo bem no sentido de que a gente tem que fazer um movimento, não pode fazer um movimento brusco, não pode, né? Tem que ir aos poucos, mas tem que fazer. E aí, quando a gente faz e a gente se permite, aí a gente recebe ajuda. Eu me permito, aí eu recebo ajuda, porque eu percebo, porque eu estou num estado de permissão, num estado de receber, receptivo. Então, estados psicológicos não são eternos, gente, mas eles precisam ser dissolvidos, precisam ser trabalhados, porque eles não podem, nunca vão impedir um ser que está num processo evolutivo de evoluir. Nunca. Eles só precisam ser reconhecidos assim. Você pega ele no momento certo. Você pega ele no momento certo. Quando você pega ele no momento certo, você ia fazer aquilo que você não tem que fazer mais, e você pegou, acabou. Porque aquilo já foi descoberto. E assim a gente vai crescendo e progredindo espiritualmente. Porque quem que está vendo? É a sua consciência. É o seu núcleo mais elevado, que está te instruindo, o seu eu superior. Então o seu eu superior está falando, olha, melhora esse negócio aqui. Então aquela história dos hábitos, o hábito que faz o monge, né? Tem que ter esses hábitos. Isso tudo é uma grande bobagem, gente, né? A gente não tem que ter hábito nenhum. O que a gente tem que ter é disciplina, não rigidez, mas disciplina por conta de a gente manter a nossa energia organizada nos nossos corpos. Mas o hábito é uma falsa crença de que você... Não, o que é hábito? O hábito pode gerar um condicionamento. E gerar condicionamento no processo espiritual é totalmente equivocado. Porque no processo espiritual não tem nada de condicionamento. Você faz uma coisa organizada porque essa organização te permite elevar a sua frequência, elevar a sua consciência, aumentar a sua energia, porque você não gasta energia à toa. Agora, o hábito, muitas vezes você está fazendo aquilo, mas você não precisa mais daquilo. Aquilo já não precisa mais.
né? Então aquilo não faz mais parte. Aquela frequência é do passado. Como algumas pessoas fazem exercícios que estão fora da energia do planeta, energia Yin. Ainda estão fazendo exercícios com energia Yang, por exemplo, que era a energia do processo anterior da Terra, o centro planetário anterior. Então aquilo é atrasado. Por quê? Porque agora a energia Yin é uma energia onde você vai tudo dentro de você, de dentro para fora. A energia Yang é a que a gente vai lá fora. Vai fazendo, se mata de fazer. E dentro vai ficando vazio. Então, essa energia já está contraditória à energia do planeta. Então, a gente tem que ter muita atenção com essa questão de hábitos, né? Ah, me disseram que é melhor fazer assim, ou assado. Não. A gente tem que seguir a nossa consciência, seguir o nosso eu superior, seguir a instrução superior. Que nesse momento da Terra é sempre se voltar para dentro, fazer as suas transformações e vê-las refletidas do lado de fora. E nunca a gente ir lá fora querer mudar, né, de qualquer maneira, o que está lá, sem fazer nenhum movimento interno. Isso não vai funcionar e vai gerar mais resistência, mais dificuldade. Então, vamos trabalhar os estados psicológicos com calma, né, com paciência com nós mesmos, sem forçar, sem exigir, né, que a gente seja biônico, né, ou seja mais do que a gente pode ser naquele momento, mas entendendo que a gente sempre pode ser mais do que a gente é. Né? Então, o momento que a gente está, no momento, estou passando por isso aqui, então você vai trabalhar esse ponto, mas sempre entendendo que você é mais do que ele. Sempre entendendo que aquilo que você está passando é retroativo. Então, é sempre retroativo. Você já está lá na frente. Veio para a manifestação física, mas a sua consciência já está em outro ponto. Aí você transcende, quando você transcendeu aquilo, a sua consciência já está te puxando para outro lugar. Você já está, vai começar a aprender outras coisas. Então, aqui na nossa fisicalidade, é sempre retroativo, mas entendendo que vai chegar um momento que ainda não vai ser tão retroativo, porque a energia começa a se unir e o espaço-tempo começa a diminuir. Então, a gente começa a ter uma ação interna refletida quase que imediatamente externamente, porque o espaço-tempo está se alinhando ao momento do agora por conta do aumento da frequência planetária. Então, quando o planeta todo está em quinta dimensão, o momento entre o que eu fiz internamente e a resposta daquilo é quase que direto. E isso vai mudando completamente, porque aí a gente vai se tornando consciente. A ação vai se tornando consciente. Eu tenho uma ação, meu eu superior solicitou, eu tomei a ação e a resposta já veio. Então, assim que a gente muda, né, frequência, muda a resposta, o time da resposta é rápido. Por isso que a gente tem que saber o que está fazendo. Então, quanto mais consciente, maior a autorresponsabilidade. Porque um movimento de uma consciência que está no nível quinta, sexta, transitando sétima dimensão, ela faz um movimento, a repercussão é muito maior. Então, a gente tem que ter autorresponsabilidade para fazer esses movimentos com calma, direcionando a energia sempre para o amor incondicional. Por isso que a instrução dos grandes mestres e a instrução dessa egrégora aqui é se manter na energia do coração. Porque lá não tem erro, você não vai tomar uma ação que você vai prejudicar alguém, a si mesmo ou alguém. Então você tem que estar no coração, imbuído. Quando não sabemos, nos voltamos para o coração e perguntamos, será que isso que eu vou fazer faz sentido? É bom para mim? Se é bom para você, é bom para os outros. Se não, não é. Né? Então, a gente ter sempre essa pergunta e esperar a resposta e não ter a compulsão, o impulso, né? Toda aquela coisa de terceira dimensão
que sai fazendo, sem saber se realmente é necessário que aquilo seja feito daquele jeito. Então, superar estados psicológicos faz parte, né? Faz parte, mas tudo é possível. Gratidão.